Por sua rica história, o futebol surpreendeu os torcedores de maneiras tão diferentes que às vezes parecia que nada mais poderia impressioná-los. No entanto, ano após ano, esse jogo prova que o repertório de suas histórias é simplesmente inesgotável. Assistindo a uma partida, podemos experimentar emoções completamente distintas, mas de uma forma ou de outra, o sentimento fundamental é a empatia. Afinal, sem ela não conseguimos compartilhar com os jogadores nem as alegrias nem as tristezas. Hoje reuni para vocês momentos pelos quais amamos tanto esse jogo. Em setembro de 2014, o meio-campista do Newcastle, Jonas Gutierrez, recebeu o terrível diagnóstico de câncer testicular. Por conta disso, o jogador precisou passar por uma cirurgia e um longo tratamento de quimioterapia. Mas Gutierrez não desistiu e, heroicamente, venceu a doença, conseguindo até mesmo voltar aos gramados em março. Naquela época, o Newcastle lutava para não ser rebaixado, e muitos duvidavam que os Magpies conseguiriam permanecer na Premier League. Porém, na última rodada, Gutierrez entrou como substituto e marcou o segundo gol do time contra o West Ham, salvando definitivamente o clube do rebaixamento. O momento foi emocionante. O estádio explodiu em comemoração e todos os companheiros de equipe correram para celebrar o gol com o argentino. No inverno de 2018, o meio-campista do Manchester City, David Silva, passou por tempos muito difíceis. Seu filho nasceu 3 meses antes do previsto e sua vida estava por um fio. Naturalmente, nesse momento, o jogador não podia atuar pelo City e foi até Valência, onde médicos lutavam pela vida de seu filho. Enquanto isso, os Citizens tinham pela frente um jogo crucial da Premier League contra o Tottenham. Antes da partida, o técnico Pep Guardiola fez um discurso motivador no qual pediu aos seus comandados que fizessem tudo o que fosse possível. Ouçam só o que Guardiola disse. Hoje precisamos vencer por uma única razão. Precisamos vencer por David e sua esposa Jéssica. Ele está sofrendo. Agora vamos entrar em campo e se diabos também tivermos que passar por dificuldades, faremos isso por ele. Vocês me ouviram? No final, os jogadores do Manchester City entraram em campo com a atitude certa e derrotaram o adversário por 4-1. Após marcar seu gol, Kevin De Bruyne apontou para a câmera e mostrou o número 21, que era o número de David Silva no City. Para grande felicidade, com o tempo, tudo deu certo. A vida do bebê foi salva, e o espanhol ainda disputou muitas partidas pelos Citizens. Today you have to win for one reason. We have to win for David Silva and his girlfriend Jessica. And remember the situation. Today I want the win for David Silva and his girlfriend and his family. Is that clear? Yeah. Na temporada retrasada, algo recente aconteceu após a vitória no jogo das quartas de final da Copa Africana de Nações contra o Marrocos. O capitão do Egito, Mohamed Salah, teve uma atitude que fez com que o respeitassem ainda mais. O jogador marroquino Achraf Hakimi parecia tão devastado pela derrota de sua equipe que quase chorou enquanto estava sentado no gramado. Ao ver isso, Salah se aproximou, abraçou-o e sussurrou algo em seu ouvido. Após o jogo, Achraf publicou uma foto conjunta com Salah em seu Instagram e a legendou com emojis que podiam ser interpretados como rei e príncipe. No derby de Ruhr entre Schalke e Borussia Dortmund, os jogadores do Schalke foram lembrados por um gesto de fair play. Quando o defensor Rafael Guerreiro do Dortmund sofreu uma lesão, seu companheiro de equipe Jadon Sancho jogou a bola para escanteio após o atendimento médico. Esperava-se que o Schalke cobrasse o escanteio, mas o meio-campista Serdar, compreensivo com os adversários, chutou a bola para fora do campo, dando ao goleiro do Borussia um tiro livre. Em dezembro de 2018, um torcedor do Liverpool chamado Mike Kearney ganhou notoriedade. Durante a partida da Liga dos Campeões contra o Napoli, Kearney foi filmado comemorando o gol de Mohamed Salah. O que torna a história incomum é o fato de Mike ter uma visão extremamente limitada, mas mesmo assim ele frequenta os jogos em casa do Liverpool há mais de 10 anos. O que mais importa para ele é aproveitar a atmosfera incrível de Anfield. Sua dificuldade visual é superada com a ajuda de seu primo, que narra tudo o que acontece no campo para ele. Ao saber dessa história, o Liverpool convidou ambos para um tour pelo centro de treinamento do clube. Na ocasião, Mike conversou com Jürgen Klopp e depois encontrou seu ídolo Mohamed Salah. O egípcio passou cerca de 5 minutos conversando com o fã e disse que o apoio dele era uma verdadeira inspiração. No fim do diálogo, Salah presenteou Mike e seu primo com camisas autografadas. Mas isso não foi tudo. Mike conseguiu interagir com praticamente todos os jogadores do Liverpool, e cada um assinou sua camisa. Yes! Man, I love it in the 26th!
Very nice. Very nice. How long did you support Liverpool? Since I can remember. Na temporada 2022-23, Joaquim Correa seguiu seu técnico, Simone Inzaghi, da Lazio para a Inter de Milão. Esse acontecimento deixou triste o zagueiro brasileiro Felipe, que agora precisaria se virar sem seu melhor idade permite. Eu estava muito empolgado e talvez tenha escolhido o momento e o lugar errados para isso. Peço desculpas a todos que magoei. Foi um gesto inocente de alguém que é muito apegado ao Joaquim. Eu te amo, irmão. 22 de maio de 2010 é uma data que ficará para sempre na memória de José Mourinho como um dos dias mais emocionantes de sua carreira. Naquele dia memorável, sua Inter enfrentou o Bayern de Munique na final da Liga dos Campeões. Já havia rumores de que aquele jogo poderia ser o último de Mourinho no comando da Inter. Naquela noite, graças aos 2 gols de Diego Milito, os Nerazzurri comemoraram a vitória e pela primeira vez desde 1965 ergueram a taça da Liga dos Campeões. Mas mesmo assim, Mourinho sentiu um vazio. Ele já sabia que o Santiago Bernabéu, palco daquela final, seria sua casa na próxima temporada. Só olhem para sua despedida de Marco Materazzi, que reflete perfeitamente o que o português sentia naquele momento. Parece que nunca vimos Mourinho tão emocionado. Outro episódio comovente aconteceu com o defensor do Athletic Bilbao, Yeray Álvares. Em 2016, aos 22 anos, o jogador foi diagnosticado com câncer testicular e precisou passar por uma cirurgia. Ele também teve que enfrentar um tratamento completo de quimioterapia, o que o levou a raspar a cabeça, já que, de qualquer forma, perderia os cabelos durante o tratamento. Infelizmente, em julho de 2017, houve uma recaída após um curto período de remissão, e o jogador precisou passar por outro tratamento. Durante esse período, Yeray visitou a base do Athletic para conversar com o pessoal do clube e com seus companheiros de equipe. Ao entrar no vestiário, Yeray viu algo que não esperava. Todos os companheiros de equipe estavam praticamente carecas. O jogador ficou visivelmente surpreso e mal conseguiu segurar as lágrimas. Com essa atitude, os colegas decidiram apoiar Álvares e fizeram isso com sucesso. Felizmente, em setembro de 2017, ele voltou aos treinos e em fevereiro venceu completamente essa terrível doença. O defensor da seleção uruguaia, José Maria Jiménez, tinha grandes esperanças para a Copa do Mundo de 2018 e sonhava em superar todas as expectativas com sua equipe. Contudo, nas quartas de final contra a França, os uruguaios foram completamente dominados. Perto do fim da partida, com o placar em 2-0 para os franceses, Jiménez percebeu que sua equipe não tinha mais chances. Ele não conseguiu conter as lágrimas de desespero. Quando faltavam cerca de 5 minutos para o apito final, o uruguaio começou a chorar em campo e, após a partida, deu vazão total às suas emoções. É difícil não sorrir sinceramente ao ver um amigo tentando fazer uma expressão séria. Para Marco Reus e Robert Lewandowski, isso foi impossível. Após o polonês se transferir do Borussia Dortmund para o Bayern de Munique, surgiram boatos de que a amizade entre ele e Reus, que permaneceu em Dortmund, havia se deteriorado. No entanto, a vida provou que esses rumores eram infundados. Primeiro, Reus e Lewandowski se cumprimentaram calorosamente antes de seu primeiro encontro como adversários, e após a partida se abraçaram amigavelmente. Em 13 de maio de 2012, o Manchester United esteve muito próximo de conquistar seu 20º título do campeonato inglês. Naquele dia, o time de Sir Alex Ferguson venceu o Sunderland por 1-0 fora de casa e tinha certeza de que o título estava garantido. Afinal, seu principal rival, o Manchester City, estava perdendo por 2-1 em casa. No entanto, nos acréscimos, os Citizens fizeram o inimaginável. Primeiro, Edin Dzeko empatou o jogo. E logo depois, Sérgio Agüero marcou o gol da vitória. Quando os jogadores do Manchester United souberam do resultado, era doloroso olhar para eles. Mesmo assim, com grande esforço, foram até os torcedores visitantes para agradecê-los pelo apoio. O consolo dessa história é que 1 ano depois, os Red Devils finalmente conquistaram seu 20º título.
Antes da partida de volta da semifinal da Liga dos Campeões, 2007-8 contra o Liverpool, o meio-campista do Chelsea Frank Lampard não estava em sua melhor condição psicológica. Recentemente, ele havia perdido a mãe que faleceu devido ao câncer. Apesar disso, ele encontrou forças para entrar em campo naquele jogo tão importante. A partida terminou em 1-1 e foi para a prorrogação. Foi então que Michael Ballack conseguiu um pênalti para o Chelsea e Lampard se encarregou da cobrança. O inglês superou o goleiro sem dificuldades e dedicou o gol à sua mãe de maneira emocionante. Ele tirou a braçadeira de luto do braço, beijou-a e quase chorou. Aquela noite foi duplamente especial para Lampard, pois marcou a primeira vez na história que seu time chegou à final da Liga dos Campeões. Um caso semelhante aconteceu com o atacante do Spartak, Alexander Sobolev. Ao comemorar um gol, Alexander tirou a camisa de jogo e por baixo estava uma camiseta com a foto de sua mãe que havia falecido alguns dias antes. O atacante encostou o rosto na camiseta e começou a chorar, apontando em seguida para o céu. Uma perda semelhante foi vivida pelo jogador do Chelsea, Willian, durante uma partida em casa contra o Leicester. O brasileiro estava em seu país cuidando dos preparativos do funeral de sua mãe. Mesmo assim, os companheiros de equipe deram total apoio a Willian. O time londrino venceu o adversário por 3-0. Os autores dos 2 primeiros gols, Diego Costa e Eden Hazard, homenagearam Willian ao formar com os dedos a letra e o número 22 representando o jogador. O meio-campista da seleção ucraniana, Mykola Shaparenko, sempre sonhou em jogar grandes partidas e marcar gols importantes. Um desses momentos aconteceu em uma partida em casa pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 contra a França. No final do primeiro tempo, Shaparenko teve a felicidade de abrir o placar com um chute brilhante no ângulo. Ao ver a bola na rede, ele correu para comemorar. Porém, assim que terminou, foi tomado por lágrimas. Após o jogo, Mykola disse que não conseguiu conter as emoções, pois sonhava desde a infância em marcar gols assim. Outro gesto de fair play foi demonstrado em uma partida da Bundesliga entre Wolfsburg e Bayern de Munique. Em um dos lances, o meio-campista dos bávaros, Javi Martinez, sofreu uma lesão muscular do nada e perdeu a bola que saiu pela linha de fundo, resultando em escanteio. Enquanto o espanhol era atendido e deixava o campo, o Wolfsburg tinha direito ao escanteio. Contudo, o jogador dos Lobos, Maximilian Arnold, chutou a bola para fora, permitindo que Manuel Neuer cobrasse um tiro de meta. Agora vamos falar sobre o final de carreira emocionante do lendário Francesco Totti na primavera de 2017. Este foi sem dúvida um dos momentos mais tocantes dos últimos anos. Toda a carreira do italiano foi dedicada a Roma. Seus 307 gols em 785 partidas refletem perfeitamente a importância de Totti na história do clube romano. Em sua última partida, o estádio olímpico estava completamente lotado e os torcedores não conseguiram segurar as lágrimas. Em seu discurso de despedida, Totti declarou: "Tenho orgulho de ter dedicado 28 anos de amor a Roma." Sob aplausos ensurdecedores e lágrimas da torcida, ele se despediu do futebol. Em dezembro de 2023, o Manchester United recebeu o Aston Villa em casa. No primeiro tempo, os Red Devils estavam perdendo por 2-0, mas realizaram uma virada brilhante marcando 3 gols. Aos 92 minutos, Alejandro Garnacho, que havia marcado 2 gols, pareceu sofrer uma lesão leve após um choque com um adversário. O argentino mancou e depois caiu no gramado. Isso foi percebido por seu compatriota Emiliano Martinez, goleiro do Aston Villa. Martinez perguntou o que incomodava Garnacho e descobriu que ele estava com câimbras. As câimbras podem ser dolorosas e perigosas para qualquer atleta, então Emiliano imediatamente pressionou os pés do jogador do United. Durante meio minuto, Martinez alongou as pernas do jovem e aliviou o espasmo. Depois disso, o jogador do United se levantou, mas não conseguiu terminar os 7 minutos restantes da partida. Aos 95 minutos, Garnacho deixou o campo. Há cerca de 4 meses atrás, no estádio Tottenham Hotspur, o Bayern de Munique enfrentou os Spurs em um torneio amistoso de pré-temporada. Os bávaros foram superiores ao clube londrino e venceram por 3-2. Após o jogo, a equipe alemã deveria levantar o troféu e, como de costume, isso seria feito pelo capitão da equipe. Acontece que naquele momento, Harry Kane usava a braçadeira de capitão, tendo recebido-a aos 80 minutos quando entrou como substituto. Joshua Kimmich se aproximou de Kane e pediu para ele erguer o troféu. No entanto, Harry demonstrou respeito por seu ex-clube. Ele recusou a braçadeira de capitão para não erguer o troféu no estádio de sua antiga equipe. Kane simplesmente passou a braçadeira e ficou modestamente de lado.
Assim, o ex-atacante do Tottenham mostrou respeito aos torcedores de seu antigo clube. E claro, vale mencionar o encontro entre Son e Kane, que em um gesto amigável se abraçaram após a partida. Em 2013, Cristiano Ronaldo, com 28 anos, foi a Tbilisi para a inauguração da Academia do Dinamo. Cristiano tirou uma foto com jovens jogadores georgianos. Na imagem estavam meninos muito novos, 5 dos quais atualmente jogam pela seleção da Geórgia, mas nosso foco é em um deles. Claro, muitos reconheceram o melhor jogador da Série A de 2 temporadas atrás, Kvicha Kvaratskhelia. Quem poderia imaginar que 11 anos depois esses garotos enfrentariam Cristiano Ronaldo na Euro 2024? Antes do jogo, Kvicha disse: "Ronaldo é meu ídolo, estou feliz por encontrá-lo em campo. É um sonho. Espero muito que ele me dê sua camisa." Antes do jogo, Kvara abraçou Ronaldo, mas o português estava completamente focado na partida que se aproximava. Os georgianos entraram em campo e criaram a maior surpresa do torneio, vencendo os portugueses por 2-0 e avançando para as oitavas de final da Euro. Após o jogo, os espectadores capturaram momentos emocionantes. Enquanto todos os jogadores da seleção da Geórgia comemoravam a vitória, Kvaratskhelia se aproximou de Ronaldo, trocou abraços com ele e pediu a camisa do português que ele sonhava há tanto tempo em ter. Ronaldo não recusou, mas avisou que a daria no vestiário. 20 minutos depois, Kvicha apareceu exibindo seu troféu. Ele postou uma foto com a camisa e escreveu: "Sonhos." Mais tarde, publicou um vídeo no qual mostrava orgulhosamente a camisa de seu ídolo. O ato de Ronaldo, que mesmo após a derrota atendeu respeitosamente ao pedido do georgiano, demonstrou seu nobre caráter e respeito pelos jovens jogadores. Esse momento também mostra como sonhos podem se realizar mesmo após anos, quando perseguidos com paixão e determinação. Avançando para um episódio incrivelmente bonito ocorrido em fevereiro de 2023 no Campeonato Escocês. Tudo começou quando Malik Tillman, jogador dos Rangers, foi derrubado por um adversário e caiu no gramado. A bola foi então jogada para fora para que ele pudesse receber atendimento médico. Quando o jogo foi retomado, os jogadores pretendiam devolver a bola ao time adversário. No entanto, Tillman empurrou o oponente, pegou a bola e avançou ficando cara a cara com o goleiro, driblando-o e marcando em gol vazio. Os jogadores do time adversário imediatamente cercaram Tillman, o que era esperado, já que eles haviam demonstrado respeito devolvendo a posse de bola enquanto ele agiu contra os princípios do fair play. Porém, em um gesto de respeito, o técnico dos Rangers, Michael Beale, ordenou que sua equipe permitisse que o adversário marcasse um gol de empate. Tillman protestou, mas a palavra do treinador foi final. Os jogadores do time adversário reiniciaram o jogo no meio de campo e os jogadores dos Rangers não ofereceram resistência, permitindo que o adversário corresse até o gol e marcasse. Um gesto incrivelmente elegante do treinador. O técnico do outro time apertou a mão de Beale em agradecimento. Naquele momento, o placar ficou empatado em 2-2. Mas no final do jogo, o Rangers marcou um gol legítimo e venceram por 3-2. Após o jogo, Beale declarou que qualquer treinador decente teria agido da mesma forma em uma situação tão incomum. O futebol também nos ensina a ter compaixão e respeito por crianças com necessidades especiais. Há muitos exemplos disso, mas destacarei 2 episódios incrivelmente tocantes que ocorreram recentemente. Em 2023, o Manchester City venceu a Champions League, completando sua tríplice coroa na temporada. Um momento muito comovente aconteceu durante a cerimônia de premiação. Entre os oficiais do futebol estava uma menina com deficiência visual. Os jogadores do City recebiam suas medalhas e passavam por ela. No entanto, Jack Grealish notou a menina e se aproximou. Ele segurou sua mão e conversou com ela. Enquanto isso, o restante da equipe começou a formar uma fila esperando sua vez. Mesmo com pressa, Grealish não deixou a menina. A propósito, Guardiola também cumprimentou calorosamente a menina. Jack Grealish sempre demonstrou grande sensibilidade com crianças em condições delicadas de saúde. Talvez você não saiba, mas a irmã de Jack, Holly, sofre de paralisia cerebral. Essa conexão pessoal pode explicar sua empatia. Outro episódio emocionante nos leva a um amistoso entre Bélgica e Inglaterra. Jude Bellingham entrou em campo com uma criança em cadeira de rodas. O clima não estava dos melhores com chuva forte e o garoto vestia apenas uma camisa. Notando que ele estava claramente com frio, Jude tirou sua jaqueta e a colocou no menino, além de dizer algumas palavras para confortá-lo. Após o jogo, Jude comentou que percebeu o quanto o garoto estava tremendo sob a chuva torrencial. Gestos como esse inspiram e nos lembram que os verdadeiros heróis se revelam em ações simples, mas profundamente significativas. Avançando para um episódio peculiar ocorrido em março no campeonato belga, o bem conhecido zagueiro do Anderlecht, Jan Vertonghen, ao tentar driblar na grande área, sofreu um contato mínimo com um adversário e caiu. O árbitro imediatamente marcou pênalti. No entanto, Jan, ao se levantar, sinalizou ao árbitro que não houve falta. Ele insistiu que o contato não foi suficiente para justificar a penalidade, mas o árbitro ignorou seus apelos. Os jogadores do Molenbeek gritaram ao árbitro: "Veja isso! Ele mesmo disse que não foi pênalti!" Mas o juiz manteve sua decisão. Era pênalti.
Apesar dos esforços de Jan, o pênalti foi confirmado e o batedor designado Kasper Dolberg também não aceitou a opinião do companheiro e converteu a cobrança. Mesmo sendo uma situação que poderia ser incluída em vídeos de fair play, aqui vale destacar as ações de Jan, que apesar de tudo, tentou impedir que fosse marcado um pênalti contra o adversário. Após o jogo, ele comentou: "Alguns colegas disseram que houve contato, mas eu não acho. Foi uma situação muito estranha. Talvez um dos momentos mais emocionantes da história dos mundiais tenha ocorrido em 2014, quando o Brasil derrotou a Colômbia por 2-1 nas quartas de final. Após o apito final, James Rodrigues, um dos melhores jogadores do torneio, não conseguiu conter as lágrimas pela eliminação de sua equipe. Enquanto a maioria dos brasileiros comemorava a ida às semifinais, Davi Luiz e Daniel Alves demonstraram empatia. Eles foram até James, não como adversários, mas como amigos, reconhecendo o esforço, as esperanças e os sonhos que cada jogo do torneio representa. Davi Luiz, ao abraçar James, murmurou palavras de conforto e apontou para ele, incentivando os torcedores brasileiros a aplaudir a estrela colombiana. Esse gesto foi um poderoso lembrete de que no futebol e na vida, o mais importante não é apenas quem vence, mas como se comporta diante da vitória ou da derrota. Um episódio de 2020 no confronto entre Chelsea e Tottenham pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa também merece menção. Após 90 minutos, as equipes não conseguiram determinar um vencedor e o jogo foi decidido nos pênaltis, já que a partir de 2018 o tempo extra foi abolido nesse torneio. Os jogadores do Tottenham não erraram nenhuma cobrança e marcaram todos os 5 gols. Os jogadores do Chelsea também não erraram, convertendo os primeiros 4 pênaltis. O último a se apresentar para a cobrança foi Mason Mount, que precisava marcar para manter o Chelsea no torneio. Mount se preparou, correu, mas não conseguiu marcar. Lloris não sofreu gol, e enquanto todos os jogadores dos Spurs corriam para celebrar com o goleiro, Eric Dyer mostrou o verdadeiro espírito esportivo. Ele interrompeu a comemoração para consolar Mason, demonstrando respeito e empatia por seu colega. Miguel Almiron e Josef Martinez são grandes amigos. Jogaram juntos no Atlanta United e ficaram conhecidos por uma celebração inspirada no movimento de fusão de personagens de um famoso anime, onde 2 guerreiros se unem em um só para formar um poderoso. Eles ficavam frente a frente, estendiam os braços e tocavam as pontas dos dedos, simbolizando sua sintonia e parceria no campo. Com o tempo, seus caminhos se separaram. Martinez foi para o Inter Miami, enquanto Almiron seguiu para o Newcastle, na Inglaterra. Mesmo à distância, mantiveram a tradição. Quando Martinez marcou seu primeiro gol pelo Inter Miami, ele recriou o movimento de fusão estendendo as mãos e tocando os dedos no ar, como se Almiron estivesse ali. Almiron também fez o mesmo ao marcar um gol importante pelo Newcastle, sorrindo e estendendo o braço como se cumprimentasse o amigo. Embora muitos torcedores não entendessem o significado do gesto, aqueles que conheciam sua história perceberam a profundidade desse momento. Mesmo celebrando gols sozinhos, a tradição mostrou que a amizade deles transcendia clubes e continentes, reforçando que o verdadeiro companheirismo no futebol vai além do campo. Um episódio tocante aconteceu em 2016 na Copa da Austrália. Aos 58 minutos, um defensor do Sydney deu um passe para um colega, mas a bola atingiu uma gaivota que estava no gramado. O impacto foi tão forte que a ave ficou imóvel, incapaz de voar ou se mover. Agora vejam a ação do goleiro do Sydney, Dani Vukovic. Ele imediatamente percebeu o problema e por 10 segundos tentou chamar a atenção do árbitro para parar o jogo. Como o árbitro não se mostrou preocupado, mesmo após a bola sair pela lateral, Danny tomou a iniciativa. Ele pegou cuidadosamente a gaivota e a levou para fora do campo, garantindo que ela estivesse segura. Um funcionário do clube a recolheu e cuidou dela no banco de reservas enquanto o jogo continuava. Algum tempo depois veio a boa notícia. 20 minutos após aquilo, a gaivota estava bem. O funcionário a soltou e ela voou de volta para se juntar aos outros pássaros. Aliás, se olharmos para o que aconteceu em campo no minuto 76 do jogo, esse resultado não é nada surpreendente. E um respeito especial a Vukovic, seu gesto nobre merece elogios, pois mostrou que o cuidado com os seres vivos às vezes é mais importante que as regras do futebol.
Até 15 de junho de 2024, Lautaro Martínez já estava há 18 jogos consecutivos sem marcar gols pela seleção argentina. Fracasso na Copa do Mundo, fracasso nas eliminatórias da Copa América. Ninguém mais acreditava em Lautaro na seleção. A Copa América começaria em apenas 6 dias e os argentinos tinham um atacante que não marcava há 2 anos. Parecia que Martínez passaria todo o torneio no banco de reservas, mas nos aguardava uma grande reviravolta. Em 15 de junho, a seleção argentina jogou uma partida amistosa crucial contra a Guatemala. Martínez teve um desempenho ruim nos primeiros 35 minutos do jogo, mas aos 39 minutos os argentinos ganharam um pênalti. Messi era o batedor oficial, mas em vez de buscar fazer seu segundo gol, se aproximou do companheiro e lhe cedeu o direito de cobrar o pênalti por entender que ele precisava mais. Felizmente, Lautaro não decepcionou seu capitão e converteu o chute, quebrando assim sua terrível série sem gols. No segundo tempo, Martínez ainda marcou mais um gol. Após a partida, Lautaro agradeceu publicamente a Lionel. "Eu olhei para a bola e ele a entregou para mim. Eu o agradeci, e agora o agradeço publicamente. É um gesto de uma grande pessoa. Ele é um cavalheiro tanto dentro quanto fora de campo. Isso nos ajuda muito e é muito importante para mim." E aquele gol de pênalti mudou tudo. 6 dias depois começou a Copa América, e o homem que não marcava pela seleção há 2 anos tornou-se o melhor jogador e artilheiro da equipe, marcando em todas as 3 rodadas da fase de grupos. Mas seu gol mais importante foi na final. Foi justamente o gol da vitória de Martínez aos 112 minutos que deu aos argentinos seu segundo título consecutivo da Copa América. No total do torneio, o argentino marcou 5 gols em 6 jogos, 3 deles decisivos para vitórias. E tudo isso pode ter acontecido graças àquele pênalti convertido contra a Guatemala. Aquele pênalti se tornou um momento decisivo na carreira de Lautaro, devolvendo-lhe a confiança e o status de jogador-chave da seleção argentina. Ele ganhou novo fôlego, se transformando em um verdadeiro líder em campo e jogador decisivo em partidas importantes. Este momento mais uma vez enfatizou a importância da confiança e do apoio dentro da equipe, especialmente vindo de líderes como Lionel Messi. Em 22 de janeiro, Brighton enfrentou o Wolves pela Premier League. Embora o jogo tenha terminado em 0-0, muitos espectadores ficaram comovidos com um episódio que ocorreu no início do segundo tempo. O defensor dos Wolves, Nelson Semedo, ao chutar a bola, acertou com força o rosto de João Pedro. O impacto foi tão forte e doloroso que o atacante brasileiro caiu imediatamente no gramado e ficou algum tempo sem conseguir se recuperar. O jogador ficou segurando o queixo por um tempo e depois conseguiu se levantar, mas ainda não estava em condições de continuar jogando. Foi então que o goleiro dos Wolves, José Sá, decidiu verificar como estava seu adversário. Após se certificar que Pedro não tinha sofrido concussão, o goleiro lhe ofereceu água para que ele se recuperasse mais rapidamente. O goleiro pegou sua garrafa de água e entregou ao adversário, após o que o brasileiro pôde voltar ao jogo. Pode parecer algo comum, mas esse gesto de José demonstrou verdadeiro respeito pelo adversário, enfatizando o valor do cuidado humano mesmo em campo. E às vezes acontece dos jogadores salvarem a vida de seus colegas. Em 2022, o Áustria recebeu o Wolfsberg em casa pelo campeonato austríaco. O episódio mais assustador aconteceu no final do jogo. O jogador do Áustria, Georg Teigl, escorregou e caiu no gramado, e um adversário que corria atrás da bola atingiu com muita força seu joelho na têmpora de Teigl. O impacto foi tão forte que a vítima perdeu a consciência imediatamente. Agora observe as ações deste jogador. Ele instantaneamente percebeu a gravidade da situação e correu rapidamente em direção a Georg. O herói foi Luka Loxosvili. Ele correu para ajudar e começou a puxar a língua do adversário para que ela não caísse, já que isso é um fenômeno bastante perigoso que pode levar à asfixia. Em seguida, o jogador georgiano virou o oponente de lado para evitar completamente que a língua obstruísse as vias respiratórias, enquanto jogadores de ambas as equipes sinalizavam pedindo ajuda à equipe médica. No final, Loxosvili continuou ajudando Teigl até o último momento e só o soltou quando a equipe médica chegou. Felizmente, tudo acabou bem. A equipe médica ajudou Georg, que deixou o campo acompanhado por eles. Depois disso, os jogadores do Áustria abraçaram Loxosvili um por um, pois ele literalmente salvou uma vida. Isso foi posteriormente confirmado pelo médico do Áustria, Markus Hofbauer. O próprio Loxosvili explicou que tinha alguma experiência em situações como essa, mas conseguiu puxar a língua no último segundo, embora estivesse tentando segurá-la para que não deslizasse de volta, o que estava sendo difícil até o último momento. Quando Loxosvili deu a entrevista, era possível ver uma marca de mordida em seu dedo. Na hora, Teigl não conseguia se controlar. "Mesmo se ele tivesse arrancado meu dedo, isso não importa. Só estou feliz que ele melhorou", disse ele. Felizmente, o herói foi devidamente reconhecido. Luka recebeu a Ordem de Honra. Christopher Wiernicki, o jogador que segurou a cabeça enquanto Luka puxava a língua, também recebeu a ordem. E um ano depois, em fevereiro de 2023, Loxosvili recebeu o prestigioso prêmio Fair Play da FIFA por salvar uma vida durante uma partida de futebol. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje, se vocês assistiram até aqui.
Eu peço que comentem o que acharam do vídeo. Lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!